Oi, gente, eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Sou a cabecinha pensante, as mãozinhas trabalhantes aqui do ateliê Artes da Dani Viste. E hoje eu queria falar com vocês sobre um material que ele ajuda muito o desenvolvimento dos nossos pequenos, das nossas crianças, que se chama Quiet Book. Esse é o nome técnico, eu costumo chamar de livro interativo. Eu vi, e por isso me inspirei para fazer os bíblicos, outras pessoas fazendo os quiet books, mas só com atividades. Normalmente eles não têm uma história, eles têm atividades com abotoar, desabotoar, fazer laço e entre outras tantas que ajudam no desenvolvimento infantil. E com isso eu pensei, por que não juntar, né, o desenvolvimento infantil e também o desenvolvimento espiritual. Por isso, então, eu criei o Quiet Book bíblico. Porque nele a gente tem várias atividades que ajudam a criança a se desenvolver. E a partir de hoje eu quero ter pelo menos 5 vídeos aqui com vocês falando a respeito de como um Quiet Book pode ajudar no desenvolvimento. O primeiro eu vou começar falando a respeito do desenvolvimento espiritual. E a gente vê que as crianças, elas aprendem muito rápido, né? Mas elas aprendem mais rápido quando é alguma coisa que interessa para elas. Nesse ponto, as crianças são diferentes da gente. Eles não têm muita paciência de você, por exemplo, sentar e ficar lendo uma história, se não tiver figura, por exemplo. Por mais que você fale para a criança, imagina aí. Então, isso facilita muito mais quando a gente tem um material com imagem, com figuras, com cores, né? Contrastantes, algo que chama a atenção das crianças. Fica muito mais fácil da gente ensinar para as crianças a respeito das histórias bíblicas. Você vai lá, procura uma história bíblica e consegue concretizar, como eu concretizei aqui, a história da pesca maravilhosa, né? Onde os discípulos não pescavam nada, onde a rede deles estava vazia, e quando Jesus fala para eles, joga a rede do outro lado, os peixinhos podem entrar na rede. Então a gente consegue várias histórias a respeito da Bíblia, né? A gente consegue ilustrar, vamos dizer assim, histórias bíblicas para crianças pequenas. Por isso eu sempre falo a respeito do feltro. Por quê? Porque o feltro, ele é um material que a criança vai poder puxar, esticar, botar na boca e ele não vai deformar, ele não vai soltar o pedaço se ele for costurado, né? Esqueci de dizer essa dica. O feltro, ele precisa ser costurado para poder a criança manusear e a gente não ter problema. E aí sim, enquanto você lê a história na Bíblia, a criança vai brincando e aprendendo com a história bíblica. Essa aqui é uma que eu fiz inspirada na passagem que diz que Jesus vai à igreja, né? E aí eu fiz bonequinhos mais atuais dizendo que a gente também pode ir à igreja, não só pode como deve, né? Não importa aí de que igreja você seja, mas o importante é seguir o exemplo de Jesus, buscar fazer o bem que ele fazia às outras pessoas e aprender mais sobre o amor dele. Então, o Quiet Book, ou o livro interativo bíblico, ajuda as crianças a se desenvolverem bastante, né? Enquanto elas ouvem a história, elas conseguem brincar com as partes, né, da história e aprenderem muito mais sobre a história bíblica que você está contando. E aí, me diz aqui embaixo, conta para mim. Você já tinha pensado que a gente consegue contar histórias da Bíblia para a criança de uma maneira que essa criança aprenda melhor por ser uma maneira lúdica para a criança aprender? Me diz aqui, eu quero saber de você. Essa foi só a primeira dica. Eu ainda tenho mais
5 dicas para dar para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e fique com Deus.